E o que é que acontecia na época que o Valdir da Luz apresentou isso aí? O que acontecia é que muita gente estava sendo presa, inclusive muitas pessoas ligadas ao próprio PP, né, ou investigados ali, PP, PT, né, vários partidos ligados inclusive ao Centrão, né? O PP era o líder na época em denúncias, que é o partido do Arthur Lira, tá? Era o líder em denúncias na Operação Lava Jato ali, em escândalos de corrupção. E aí o que é que se tinha? Se exigia que tivesse o devido processo legal. Como a gente hoje já sabe que não foi cumprido no caso do presidente Lula. Por isso que o Sérgio Moro foi considerado um juiz parcial. Porque todo indivíduo, inclusive, né, Bolsonaro, Mauro Cid, toda essa coja aí de golpista que tentou, né, derrubar a democracia brasileira, eles não foram presos ainda todos, né, condenados, né, alguns têm ali a prisão preventiva ou temporária em alguns casos, mas eles não estão condenados ainda e com a sentença julgada, por quê? Porque todos eles têm direito a contraditório, né, ou seja, apresentar provas contrárias às denúncias que são feitas a eles, então tem direito ao contraditório, ampla defesa, pode se defender na primeira, na segunda, na terceira instância, e também tem direito de se presumir inocente, né? Dizer que não cometeu aquele crime. No caso da Lava Jato, não existia isso. Hoje a gente sabe que várias pessoas foram obrigadas a fazer delação premiada, inclusive fazer delação com materiais entregues prontos pelos promotores da Força Tarefa da Lava Jato, por delegados, com envolvimento supostamente até mesmo do próprio Sérgio Moro, que se fabricava a prova. A gente já sabe do caso escandaloso da adulteração das planilhas da Odebrecht, por parte, inclusive, de pessoas em tese ligadas à Operação Lava Jato, para incriminar quem eles queriam e para livrar das garras da justiça que eles não queriam. E aí o projeto foi apresentado, quero mostrar para vocês aqui, tá? A íntegra do projeto. O projeto foi apresentado. Eu vou deixar no primeiro comentário fixo, só para vocês saberem como é que vocês consultam, tá? Vocês vão entrar aqui no link que eu vou deixar esse link aqui para vocês, e aí vocês vêm aqui em inteiro teor. Quando vocês virem inteiro teor, vai abrir o documento que o Valdir da Luz apresentou, que é esse aqui, ó. Certo? E aqui ele explica todo o processo, tem até um material aqui que está publicado na Globo, que traz aqui bem detalhadinho o que é que o Valdir da Luz apresentou, né? Primeiro, né, que as pessoas não podem ter homologação de delação premiada quando estão presas. Isso eu discordo, Valdir, de você, independente de o projeto ser do Partido dos Trabalhadores ou não, de ter prejudicado o Partido dos Trabalhadores ou não, de ter levado o Lula para cadeia ou não. Isso eu discordo, porque como operador do direito, eu entendo que o réu tem direito, sim, a explorar dentro da legalidade todas as possibilidades de atenuar a sua pena. Então eu discordo disso de você, respeito a sua opinião, mas discordo, tá? E nenhuma denúncia pode ter como fundamento apenas a delação e também tornaria crime vazar publicamente, como acontecia muito na Operação Lava Jato, né? As delações ou depoimentos de indivíduos ali que estavam negociando com a justiça. Então tudo isso aqui, essa parte eu concordo, né? De vazar a delação ser crime, né? Falsificar a delação para que o indivíduo não fique solto ali e assine a delação errada. Tudo isso eu concordo que deva ser criminalizado, mas o indivíduo não poder fazer a homologação de uma delação premiada na prisão, eu discordo completamente disso. Mas o que é que está acontecendo? O Lira, tá? Pautou isso aqui, certo? Pautou a urgência de um projeto que anula delações premiadas e que supostamente, de acordo com o material publicado na Ana Satier, favoreceria o Bolsonaro. Por que supostamente? Porque este PL, caso aprovado, né, o PL 4372/2016, se aprovado, ele não teria efeito retroativo, não teria efeito ex-tunc, como a gente chama dentro do direito. Ou seja, as delações que já foram homologadas e que foram comprovadas continuariam valendo. Traduzindo, o Bolsonaro continuaria se ferrando pela delação do Mauro Cid, porque não se pode utilizar a delação como única prova para acusar alguém. Então, através da delação do Mauro Cid, a Polícia Federal encontrou provas contra o Bolsonaro. E tem um detalhe importante que foge da delação do Mauro Cid. Quando estava acontecendo a CPMI, ano passado, dos golpes, né, do golpe de Estado, a Polícia Federal encontrou na lixeira do computador de pessoas ligadas ao Mauro Cid e à ajudança de ordem da Presidência da República arquivos deletados do e-mail, mas não excluídos da lixeira. E estes documentos que comprovam, inclusive, transações criminosas e ilegais atribuídas ao clã Bolsonaro, não tem relação com a delação do Mauro Cid. Então o Bolsonaro não será beneficiado por conta disso. Isso fica bem claro. Tanto que o próprio Valdir da Luz fala isso aqui, inclusive, né? Que ele diz que vê essa situação toda, né? Vê como se fosse uma tentativa ali do Arthur Lira de utilizar isso de forma capciosa para tentar se vingar, né, do presidente Lula ou algo do tipo. E ele traz aqui um ponto importante, ó. Vejo um uso capcioso do projeto conveniente neste momento.
é pura manifestação oportunista. Eu sigo sustentando que a delação não é prova, ou seja, a delação pura e simplesmente não é prova, legalmente falando. Na Lei 12.850, inclusive, né, que é a Lei das Organizações Criminosas, que é onde está lá estabelecido o Instituto da Colaboração Premiada, né, a delação premiada, como muita gente fala, lá diz que a delação não pode ser utilizada, a delação apenas não será elemento de prova. Ou seja, você precisará de outros elementos que corroborem com a delação para que isto seja entendido como prova. Mas a pessoa chega e fala, eu matei, roubei, e fulano matou, roubou, e fica por isso mesmo. Se não tiver um dado que ligue as coisas, que conecte as coisas, só a delação não serve como instrumento para poder o indivíduo ser condenado, certo? Então veja lá, eu sigo sustentando que a delação não é prova, mas eu não entendo a pressa de votar com urgência algo que ficou paralisado por 8 anos, para ser bem específico. E detalhe, na época inclusive que o Vadia apresentou isso aí, o golpista do Eduardo Cunha era o presidente da Câmara, arquivou, né, não queria votar, engavetou e mandou para a CCJ, que tinha ali ainda influência do Arthur Lira, né? Porque o Arthur Lira, para quem não sabe, ele foi eleito para a CCJ na legislatura de 2016, que se não me engano, de 2015, se não me engano, vai até março de 2016, né? Então ele ficou na frente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados e deixou isso lá guardadinho, porque não era de interesse do Cunha. Porque naquele momento o Cunha estava solto e ele não acreditava que seria preso, porque ele estava pautando o impeachment da Dilma, ele aceitou o pedido no final de 2015, e ele imaginava que iriam protegê-lo. E não aconteceu. O famoso acordão com o STF, né, com o Michel e tudo. Não aconteceu como muita gente imaginou.